E aí, galera, tudo bem? Tô gravando essa videoaula para vocês no nono ano, por conta que essa semana não tem as videoaulas fornecidas pela Rede Minas. Então é uma maneira de eu conversar um pouco com vocês. Eu não conversei muito na semana passada, só recebi as atividades e respondi essas atividades, mas até porque eu precisava avaliar também como seriam dadas as aulas pela Rede Minas, como seria lidado com o material. E para vocês que já estão no fim do ensino fundamental 2, fica melhor avaliar a situação. Bom, vocês viram lá, alguns de vocês pelo menos já devem ter percebido que o material da Rede Minas e o material, a apostila, é uma revisão de praticamente tudo que a gente viu no final do ano passado e início desse ano. Ou seja, vocês já estão vendo isso tudo de novo. Então, até por conta disso, está sendo extremamente superficial as aulas dadas lá pela Rede Minas, e vai ser um pouco nesse caráter superficial, mais de revisão mesmo, que eu vou apresentar essas videoaulas. Só uma coisa ou outra que foi apresentada lá na Rede Minas, por exemplo, quanto à questão do Banzo, por exemplo, que foi até o que gerou muita dúvida nas atividades, que foi uma novidade assim para vocês. Mas, por exemplo, nessa semana 2, tudo que eu vou falar vai ser uma revisão do que a gente já viu em sala de aula. Aliás, a gente já estava para entrar na Primeira Guerra Mundial, já estava ali batendo na porta para entrar na Primeira Guerra Mundial, e vem a pandemia mundial e atrasa a gente bastante. Por exemplo, quando eu faço comparativo sempre com vocês com a rede particular de ensino, eles já no final da Segunda Guerra Mundial, vocês ainda não estão na Primeira. Então, essa pandemia, essa paralisação das aulas durante algum tempo aí, porque a greve mesmo afetou duas aulas minhas de história só com a turma de vocês, mas, mas a paralisação afetou muito em relação à rede particular de ensino. Então, de alguma forma, a gente vai ter que correr atrás. E o PET é um mês ainda de revisão, a tendência é que só deixe um vazio ainda maior. Por que eu estou levantando todas essas questões? Eu falei que vocês terão uma dimensão maior. Por conta do processo seletivo do Instituto para quem ia fazer. É, ainda não se sabe ao certo como vai ser lidado com esse processo seletivo, se eles vão adiar, se eles vão jogar por mais tempo, porque o Estado seguramente vai ter aula em dezembro e janeiro, é uma certeza. A rede particular de ensino vai encerrar em dezembro. Então eles vão ter toda a matéria assim, que cai para eles na prova do Instituto em dezembro. Vocês só vão ter lá em janeiro. Então tem que se pensar como vai ser feito isso. Por isso sempre o meu comparativo. Por enquanto, até por recomendação da CRE, conversando com a CRE, com os outros professores em outros grupos, por enquanto vamos ver como vai ser dado o andamento nesse mês, que é uma revisão. Se nos próximos meses eles começarem a colocar novas matérias, a darem andamento, como vai ser dado esse andamento, a gente vai ver se a gente continua trabalhando só com o PET ou não. Se caso seja necessário, eu vejo que isso está saindo muito atrasado em relação ao que eu venho observando da rede particular, eu vou tentar sempre gravar vídeos à parte, então vocês terem que trabalhar mais com os meus vídeos do que com o PET em si. Eu já venho fazendo isso desde março com a rede particular, então farei o mesmo com vocês. Bom, mas para essa semana ainda a gente está trabalhando com o PET. Então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui com vocês do que vai estar falando nessa segunda semana do PET. Como eu já disse, é bem uma revisão. Já vai aparecer aí para vocês na tela, dividido aí, que o assunto dessa segunda semana do PET para vocês diz respeito ao período da República, o chamado
período republicano, ou também conhecido como República Velha. Essa República Velha ela vai ser dividida em duas fases. Essas duas fases vão ser abordadas de maneira, a primeira bem rapidamente aqui, e a segunda dando pelo menos uma introdução. Eu acho que no próximo vídeo da Rede Minas vai estar apresentando mais sobre esse período. Mas lembrando que tudo isso já foi falado na sala de aula nesse ano. Então, ó, quais são os dois períodos dessa República Velha, esse primeiro período republicano? O primeiro período é a República das Espadas, que vai de 1889 a 1894, onde é caracterizado o fato dos militares ocuparem o poder executivo aqui no Brasil. Vão ser dois apenas, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A segunda fase dessa República Velha vai se chamar República Oligárquica e vai de 1894, quando o último militar abandona o poder, até 1930, quando vai ocorrer, então, a Revolução de 1930, que a gente chegou a ver em sala de aula já um pouco sobre ela. Caracterizado, então, pela elite cafeira ocupar todas as instâncias de poder. Poder executivo, legislativo e judiciário. Então, falando agora um pouco mais sobre essa República das Espadas. O Marechal Deodoro da Fonseca, um dos articuladores ali do movimento, quem quiser chamar também de um golpe que derrubou a monarquia, foi o escolhido então para ser o primeiro presidente dessa República Brasileira. Dentre os principais fatos que ocorreram no seu mandato, eu destaquei alguns aqui que têm relevância até para vocês fazerem as atividades que são pedidas no PET nessa semana. Primeiro, a criação da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 ela vai ser a primeira Constituição republicana e que determinava alguns critérios que perduram até os dias de hoje nas constituições que foram seguindo. A gente está, se eu não me engano, eu olhei essa semana, a gente está na 6ª Constituição aqui no Brasil, mas todas elas trouxeram, pelo menos, a maior parte desses princípios. E que princípios são esses? Primeiro, um sistema presidencialista com um mandato por determinado período de tempo. Atualmente, de 4 em 4 anos. Mas houve períodos na história do Brasil que o mandato era de 5 em 5 anos. Antigamente não poderia se haver a reeleição, hoje em dia pode-se haver a reeleição. Ou seja, o sistema presidencialista foi o que realmente foi mantido e o período de tempo determinado para isso. Segundo ponto, a chamada tripartição do poder, ou seja, a separação do poder em executivo, que é aquele que administra, que executa projetos. O legislativo, quem legisla, quem cria leis. E o judiciário, que é quem julga as leis. A laicização do Estado, que é a separação total entre Estado e Igreja, ou seja, a partir desse momento o Estado não tem influência nenhuma sobre a Igreja e vice-versa. O voto para homens maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, membros da Igreja, de baixa patente no Exército e que não fossem mendigos. Ou seja, era permitido o voto para todo mundo que tinha acima de 21 anos, que fosse alfabetizado e que não fosse membros da igreja, que não fosse soldados, cabos, ou seja, gente de baixa patente no exército, e que tivesse algum tipo de renda e moradia. Pelo incrível que pareça, parece uma coisa muito genérica, mas nesse período apenas 6% da população brasileira atendia a esses critérios. Lembrando que as mulheres ainda não tinham direito a voto. As mulheres só vão poder votar por exemplo, para presidente, em 1945. Ou seja, ainda vai demorar um bom tempo aí nesse processo histórico que a gente está vendo. E, por fim, o federalismo, ou seja, a divisão do Brasil em estados. Esses estados possuem relativa autonomia em relação ao poder central. Todos eles formam o que a gente chama de a União. Tanto que existe, por exemplo, órgãos que a gente vê direto e reto na televisão, que é a Corregedoria
da União. Ou seja, é um órgão que fiscaliza o governo em cada estado, todos eles, e inclusive o governo federal. Bom, segunda característica desse governo de Deodoro da Fonseca vai ser o encilhamento. O encilhamento foi uma política econômica do governo de Deodoro, criado pelo então ministro da Economia Rui Barbosa, que visava estimular a prática industrial no Brasil. Como iria fazer isso num país que era endividado e tão dependente assim do setor cafeeiro? O governo estimularia os bancos a oferecerem créditos para as pessoas que quisessem investir na indústria, inclusive dando a permissão para que eles imprimissem dinheiro. Então, isso geraria crédito, que as pessoas abririam indústria, gerariam empregos, movimentaria a economia, então o Brasil sairia bem aí dessa situação. Qual foi o problema? As fraudes criadas por várias pessoas que criavam empresas fantasmas, pegavam empréstimo e investiam em coisas supérfluas como viagens, casas de luxo, etc. E também péssimos investimentos. A gente realmente investia na indústria, mas o investimento não deu certo, então dava prejuízo. O fato dos bancos poderem imprimir dinheiro também gerou ali uma inflação. À medida que tem mais dinheiro em circulação, os produtos acabam ficando mais caros e isso só prejudica as pessoas. Então, isso acabou gerando uma crise econômica ainda maior no governo de Deodoro da Fonseca. E o último fato que eu gostaria de destacar aqui do governo de Deodoro da Fonseca é a primeira revolta da Armada. Deodoro da Fonseca, a partir do momento que cria a Constituição de 1891, por meio da Assembleia Constituinte, ele percebe que a Constituição ali acaba limitando muitos dos seus poderes, até pela Constituição do chamado Congresso Nacional. Uma vez que esse Congresso Nacional, ele é ocupado principalmente pelo setor cafeeiro. E esse setor cafeeiro visava manter os seus próprios privilégios. Então, qualquer intervenção a fim de retirar privilégios dos cafeeiros e movimentar a economia de qualquer forma era limitado ali pelo Congresso. Então, Deodoro, descontente com essa situação, resolve manobrar ali para extinção da Constituição e a extinção do parlamento em si. Só essa hipótese levantada fez com que setores do Exército, principalmente da Marinha, ameaçassem bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Deodoro não desistisse desses planos e renunciasse. Por conta já da limitação já imposta por Deodoro e querendo minimizar qualquer dano possível, Deodoro resolve, então, abandonar o poder, deixando ali o vice, que era o Marechal Floriano Peixoto. Pela Constituição brasileira, como havia passado apenas 2 anos de mandato, Floriano Peixoto era obrigado a convocar novas eleições. Mas o Floriano Peixoto foi enrolando ali, a ponto de se manter no poder e terminar o mandato em 1894. A partir daí começa, então, a segunda fase da República Velha, ou o primeiro período republicano, que é a República Oligárquica, que é o período, então, que os cafeicultores ocupam todas as instâncias de poder. Esse período que os cafeicultores tiveram poder só serviu para intensificar ainda mais o poder dos cafeicultores, que eles mantinham os privilégios dele, inclusive com as políticas econômicas todas favoráveis à produção e exportação do café. O café, que lá na época do Segundo Reinado tornou-se o principal produto, praticamente na República Oligárquica ele vai ser o único produto a ser dado atenção no Brasil. Qualquer outra região que produzisse qualquer outro produto não chamava tanta atenção e não tinha tanto incentivo do governo quanto o café.
E tudo isso só é mantido por conta de uma estrutura política que é criada em torno dessas pessoas. Elas podem ser entendidas em 4 pontos. A primeira delas, a política café com leite, em que era um acordo de Minas e São Paulo para que esses estados sempre escolhessem quem iria ocupar o poder executivo. Se num mandato foi São Paulo que escolheu, no próximo Minas tem que escolher. Nem sempre eram candidatos paulistas e mineiros que ocupavam esse cargo. A gente vê que teve baiano, teve carioca, teve gaúcho que ocupou esse cargo também de presidente. Mas todos eles acabavam sendo indicados ou por Minas ou por São Paulo. Era raro o momento em que esses estados não chegavam em um acordo, não chegavam em um acordo. O segundo ponto é a política dos governadores, que é uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. O governo federal garante a autonomia dos estados e ajuda militar a esses estados sempre que necessário, sempre que os estados pedirem isso ao governo federal. É o caso das revoltas que a gente estudou, por exemplo, como Canudos, por exemplo, como Contestado. Todas elas acabam tendo intervenção do governo federal por conta do pedido dos governos estaduais. Em contrapartida, os governos estaduais garantem que o candidato indicado por Minas e São Paulo vençam a eleição. Como esse voto é garantido? Pelo terceiro aqui, que é o coronelismo. O coronelismo pode ser representado através dos donos de terras com poder local, e essa pessoa é detentor de um título da Guarda Nacional, o título de coronel, algo que era comprado ali muito facilmente. Por meio da coação, ou seja, da troca de favores, do emprego, de um medicamento, ou da própria violência, do uso da violência, obtinha-se sempre os votos desejados do candidato desejado. Então, se eu pretendia eleger o candidato A, eu vou fazer com que as pessoas ali que eu tenho determinado controle votem nela. E, em contrapartida, os governos estaduais garantiam os privilégios que esses senhores de terras tinham. Muitos desses senhores, desses coronéis, eram justamente cafeicultores. E como é feito esse controle dos votos? Através do voto de cabresto. Pelo fato do voto ser aberto, ou seja, as pessoas manifestarem abertamente em quem elas estavam votando, todos ou seja, todos ficavam, sabiam em quem o indivíduo votou, estavam sabendo em quem o indivíduo votou, era facilmente controlável esse voto. Dessa forma, criava-se um verdadeiro que a gente chama de curral eleitoral, ou seja, o coronel ali sabia certinho quantos votos ele teria naquela região, que foram obtidos por meio da coação ou da violência. E sabia-se, então, que a eleição seria facilmente manipulável. Bom, para vocês fazerem o exercício, só esses pontos que eu falei aqui já são suficientes. As atividades da semana 2, elas vão estar na página 57. Então, vou lá abrir a página 57 do material e mostrar para vocês. Só um instante. Já vai aparecer aí para vocês. Ok, apareceu. Vamos lá. Então, semana, página 57, atividade 1. República é uma expressão abrangente e amplamente utilizada. Primeira pergunta. O que para você vem a ser república? Escreva a sua opinião a respeito. Ou seja, ele quer uma opinião. Ele quer que você elabore bem o que você entende o ser república. Tem vários significados de república, como historicamente foi construído. Mas para você, o que é uma república? Segundo, agora navegue nesse link e conheça alguns significados que essa expressão possui. Para vocês terem acesso a esse link, ou seja, só para você conhecer
alguns outros significados de república. Se vocês quiserem, por exemplo, o que vocês podem fazer? Consultar o link aqui primeiro, ter uma noção do que está se falando, e depois criar uma própria opinião de como você enxerga o que é uma república. C. Compare o que você acabou de descobrir com aquilo que você escreveu antes sobre a república. Ou seja, para você comparar a sua concepção do que era a república com as concepções aqui em cima do link. Ou seja, você vai colocar semelhanças e diferenças daquilo que você pensava para aquilo que você agora tem certeza que é. E a D, você notou mais semelhanças ou diferenças entre o seu entendimento e aquele? Mais diferenças, coloco mais diferenças, por exemplo, em tais aspectos, ou menos diferenças, só notei em alguns aspectos, são esses, tal e tal. Escreve, desenvolve, não coloca só mais diferenças ou mais semelhanças. Desenvolve, vocês têm tempo para isso, tá? Atividade 2. Depois de assistir o vídeo na animação sobre Deodoro da Fonseca, esse vídeo que vai estar aqui nesse link, deixa eu ver se eu acho, aqui, esse link aqui no YouTube, tem 58 segundos, 58 minutos ou segundos, 58 minutos, quase uma hora de vídeo. Vocês vão, depois de ver essa animação, vocês vão registrar no caderno os motivos que fizeram Deodoro da Fonseca renunciar ao cargo de presidente. Quem não tiver paciência de assistir os 58 minutos, até porque eu já falei que vocês já viram essa matéria, e se basear só nas causas que eu coloquei aí para vocês no vídeo, fiquem à vontade, tá? Eu vou dar certo do mesmo jeito. Terceira atividade. Participação política é uma expressão extremamente abrangente, possuindo, por isso, inúmeros significados. Durante a Primeira República, de 1889 a 1930, a participação política dos brasileiros nas eleições era reduzida. A Constituição de 1891 deixava muita gente de fora. Nessa época, somente 6% da população brasileira podia exercer o direito de voto. Letra A. O que para você vem a ser participação política? Escreva no seu caderno sua opinião a respeito. Ou seja, estou te perguntando aí o que para você entende quando fala-se as seguintes palavras: participação política. É uma opinião, mas é para desenvolver. Não é falar assim, eu não acho nada, coisa parecida. Desenvolve. Não é possível que você não pense em nada nesse momento. B. O atual sistema político brasileiro permite ao povo a oportunidade de escolher seus representantes no governo. Você acredita que sempre foi assim? Justifique sua resposta. Ou seja, ele está te perguntando, sempre na história do Brasil o povo pôde escolher seus representantes? Se sim, justificar. Se não, justificar. C. Depois de ler sobre a Constituição de 1891, registre seu caderno quem eram os brasileiros que tinham direito a votar nas eleições e quem não poderia votar. Para quem não tiver paciência em ler toda a Constituição de 1891, ou pelo menos o texto que fala sobre a Constituição de 1891, que está aqui em cima, se eu não me engano, você pode simplesmente seguir o que eu falei na aula, no vídeo da aula, se prestar atenção, dá para pegar todos esses pontos. Então, as atividades dessa semana estão aí só na página 57. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre a correção da atividade passada. Bom, primeiro, falar que assim, eu me espantei positivamente com vocês. Eu achei que assim, eu tenho 6 aulas de aula, tenho 6 salas no Major. Os nonos anos foram os que mais apresentaram atividade. Não sei se é por facilidade na internet, por facilidade de entender as ferramentas sociais, mas eu gostei muito. Isso foi digno, toda reunião eu estou falando, eu estou elogiando a participação no nono ano, eu achei muito boa. Faltou muita gente ainda. Eu acredito que alguns estão pegando as apostilas impressas, mas quem já teve acesso à internet, já está tendo acesso aos vídeos, não demora muito para entregar, não deixa acumular, tá? Sexta-feira a gente tem que entregar uma
planilha para a Patrícia e ela vai encaminhar isso para a CRE. E depois, na segunda-feira, vai começar a ligar nas casas, cobrando os alunos que não estão entregando a atividade. Então, para já se livrar disso, tenta entregar hoje, amanhã, as duas aí, da semana 1, da semana 2, para nem precisar colocar o nome na lista, ok? Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês por isso. Então, vamos lá ver a correção das atividades. Já quem não fez até agora, já até tem essa colher de chá que eu estou já ajudando aí com as respostas. Então, ó, então, correção das atividades. A primeira atividade estava lá dando algumas leis e pedia para você definir o que essa lei mudou na situação dos escravos brasileiros. Vamos lá. A primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que deu fim, então, ao tráfico internacional de escravos. Tem muito segredo. Segunda lei é a lei do ventre livre, que ela livrava, a partir daquele ano, todas as crianças que nascessem de escravas. Porém, essa criança continuava em posse do senhor até atingir 14 anos de idade. É uma coisa que eu falei muito no final do ano passado, que as leis que foram sendo criadas até antes da Lei Áurea, elas beneficiavam mais o senhor do escravo do que propriamente o escravo. E a terceira lei, que é a lei do sexagenário, que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. Ou seja, um escravo velho que já não trabalhava mais mesmo, então não fazia tanta diferença assim para o senhor. Bom, a questão 2, letra A, ele pergunta para você a definição de quilombo. Eu sei que era para vocês pesquisarem, várias pessoas deram significados diferenciados, mas eu coloquei uma resposta aí genérica que pega muito do que todo mundo colocou. Quilombo era um local, uma comunidade para onde os negros fugitivos iam para não serem capturados. Não apenas negros compunham os quilombos, mas qualquer um que fosse marginalizado na sociedade, ou seja, eles estrangeiros, ladrões, mulheres sem arrimo, ou seja, mulher sem arrimo é mulher que não tem ninguém que a sustente. A mulher tinha nessa situação dois caminhos a seguir, três, aliás. Um é ir para a igreja, virar freira. Mas se ela tinha filhos, ela não conseguia ir para a igreja. Então, ou ela virava prostituta, que quase nenhuma mulher queria, ou ela ia acabar nos quilombos. Isso porque os quilombos, como a gente vai ver, eles têm uma característica econômica interessante para esse tipo de mulher. Os quilombos eram comunidades autossuficientes, ou seja, produziam tudo aquilo que consumiam, e que muitas vezes vendiam artesanatos a vilarejos vizinhos para adquirir bens não produzidos internamente. Então, até isso, por isso favorecia a presença dessas mulheres. Elas tinham da onde sobreviverem, uma vez que os quilombos eles geravam tudo aquilo que eles consumiam. Na letra B, ele pergunta para você o significado de banzo. E essa talvez tenha sido a questão que mais gerou problemas aí para vocês. Porque, realmente, se você digita banzo e procura o significado dele, o primeiro significado de fato que vai dar é negócio de peças, duas peças laterais. Isso tem a ver com barco lá. Quase todo mundo que errou essa questão deu essa resposta e eu pedi para refazer. O significado de banzo aí que importa para a gente é esse que é um mal que afligia os negros escravizados no Brasil. Seria algo próximo que a gente entende como uma depressão. Por conta desse sentimento de nostalgia em decorrência da aculturação, ou seja, o negro cada vez mais tendo que abandonar sua cultura original, ele se alimentava mal e trabalhava mal. O que levava, então, esse negro a ou morrer por desnutrição ou morrer por conta da violência que os senhores de escravo causavam a esses negros, tá? Então, esse é o significado de banzo aí que é pedido pelo texto. E a 3, ele pergunta outras formas de resistência à escravidão que existiam aqui no Brasil, principalmente nesse período final da escravidão. Eu citei algumas aí que a gente pode ver como resistência, que são as fugas, o movimento abolicionista, as entidades para inserção do negro na sociedade. A gente falou muito disso um pouco antes da gente entrar nesse período de isolamento social, e religiões de matriz africanas, como o candomblé, por exemplo, e
a Umbanda, e por fim, a arte afro-brasileira, seja ele o samba, seja ele a capoeira, entre outras coisas, ok? Então, para quem fez aí, tem anotado, se quiser anotar as respostas corretas, é só ir vendo o vídeo e pausando certinho e anotando aí no caderno para vocês, ok? Bom, o vídeo dessa semana fica por aqui. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, ou pode me perguntar em particular mesmo. Assim que terminar de ver o vídeo, podem fazer as atividades, quem não começou. Eu vi que teve gente que até tá mandando aqui, eu tenho umas 3 mensagens no WhatsApp, mas podem já ir mandando, ok? No mais, eu espero que a gente se veja em breve, tá? Qualquer coisa na semana que vem, eu gravo um novo vídeo para vocês, ok? Um abraço a todos, se cuidem, cuidem de seus familiares e aproveitem essas videoaulas da melhor maneira possível, ok? Um abraço a todos e até mais.